Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Estamos aqui para mais um quadro Que Mundo é Este? E eu sou Francinete Coutinho, falando para vocês a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje, com a continuação do estudo do cenário Trevos RPG, um cenário brasileiro desenvolvido por Marcelo Deldeb. Este cenário, ele mistura suspense místico com terror sobrenatural. Imagine um planeta igual à nossa Terra, onde os seres sobrenaturais, anjos, demônios, vampiros, não só existem, como estão utilizando o nosso planeta como palco de uma guerra eterna, onde o principal objetivo é o poder. Se você curtiu a ideia, fica aí que depois da vinheta a gente continua. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe nada do que é que eu estou falando, nem sequer faz ideia do que é RPG, deixa eu te explicar que RPG é um jogo de interpretação de personagens. Ou seja, o grande objetivo desse jogo é contar uma história. Se você curte contar e ouvir histórias, então fica aqui que você vai adorar este vídeo. Como eu falei inicialmente, essa história é uma história baseada em terror sobrenatural. O mundo de trevas é o nosso planeta, a Terra. Só que nele, os seres sobrenaturais não só existem, como interferiram na vida dos seres humanos através de grandes acontecimentos, como o dilúvio, o Império Romano, a morte de Cristo. Nós vimos também o avanço do cristianismo pela Europa, Maomé e o Islã. Nós chegamos a ver também acontecimentos históricos como a caça às bruxas, Santa Inquisição, a peste negra, tudo isso arquitetado por esses seres sobrenaturais nessa eterna batalha para ver qual deles ficaria com o domínio da Terra. No nosso último vídeo, nós fomos até o início do século 17, e hoje nós vamos falar a respeito de uma época da história humana que ficou conhecida como a época da Revolução Francesa. Nós vamos ver como a ordem secreta dos Illuminatis, ela articulou a Revolução Francesa para poder adquirir poder sobre as sociedades secretas que dominavam a Europa naquela época. Tá empolgado? Vamos começar então. Enquanto troava a briga nas Américas, na Europa, principalmente na França e na Alemanha, ainda haviam dissidências e confrontos entre magos e os seres da Cidade de Prata. A Ordem dos Iluminados, ou os Illuminatis, ela foi fundada em 1776 na Alemanha. Já peço desculpa aqui se eu pronunciar os nomes errados, porque alemão é realmente, né, um idioma difícil pra caramba. Então, a Ordem dos Illuminatis, né, ela surgiu na cidade de Ingolstadt, acho que é isso, né? Fundada por um professor da universidade local chamado Adam Schmidt. Adam Schmidt, que tinha como objetivo principal unificar a Alemanha e submeter não só a Alemanha, como toda a Europa, ao poder das sociedades secretas. Sociedade secreta dos Illuminatis, ela era ao mesmo tempo simples e bem engenhosa. Era caracterizada por um conjunto de graus que sempre se bifurcavam em outros graus menores. Então, ela tinha 3 ordens, né? Na primeira ordem, você tinha neófito, minerval, aprendiz iluminado, menor. A segunda linha, né, você tinha o aprendiz, o companheiro e o mestre, e na terceira linha, 2 graus, o iluminado maior e o noviço escocês. Dentro dessas ramificações, os ensinamentos eles eram compartilhados, né, e divididos de forma que um neófito, um iniciante, ele nunca tivesse conhecimento suficiente para poder entregar informações a respeito da sociedade secreta que pudesse provocar, né, sérios problemas para esta sociedade. Elas acabaram, então,
por se associar a uma determinada confraria de pedreiros que existia na época, chamada de maçonaria, e acabaram juntando os seus graus aos graus dessa irmandade, mesclando-se de tal forma que já não seria mais capaz de se saber onde alguém seria um representante dos Illuminati ou um representante da maçonaria. No entanto, em 10 de junho de 1785, os Illuminatis acabaram sendo descobertos pelos anjos da Cidade de Prata. Eles foram então perseguidos durante 10 anos, expulsos de suas casas, de suas residências, aquele típico inferno que a Cidade de Prata costumava fazer. E acabaram quase que deixando de existir. Os poucos que sobreviveram tiveram que se infiltrar em outras ordens secretas e esquecer totalmente o que eles faziam. Mas foi graças aos ensinamentos dos Illuminatis que em 1789 ocorreu um fato histórico que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Os ideais dos Illuminatis de fraternidade, igualdade, liberdade levaram os humanos a uma guerra armada contra o rei Luís XVI e, na verdade, essa guerra humana ela serviu como fachada para uma guerra mística maior entre os representantes da sociedade secreta, Luís XVI, e os nimbos que estavam infiltrados em todos os governos da Europa. E ela culminou, é claro, com a vitória dos revolucionários e a morte de Luís XVI, que teve a sua cabeça decapitada. Enquanto pautroava nas Américas, na Europa, como é que estava o continente africano? Bom, o continente africano foi uma das regiões do mundo onde mais houve conflito entre os anjos da Cidade de Prata e os seres de Arcano. Difícil de acreditar, né? Com tudo que a gente viu que estava rolando na Europa e na América. Pois é, mas na África a situação era muito mais difícil, porque enquanto nas Américas e pelas Europas haviam movimentos organizados, a África era toda fragmentada. Cada vila, cada pequena cidade tinha um deus próprio, uma cultura própria, uma religião própria. E esses seres, eles já dominavam ali há um grande tempo, tá certo? Havia também a influência dos muçulmanos em determinada região da África, né? E isso impedia que os anjos da Cidade de Prata eles pudessem dominar e conquistar aquela região. Mas é claro que a Cidade de Prata não ia se conformar em ter todo um continente na mão dos seus inimigos. E os grandes colonizadores, né, europeus partiram também para conquistar cidades na África, né, conquistar reinos africanos e assim levar, né, os ensinamentos e os dogmas das igrejas católicas até a África. E lá a situação era bem polêmica porque os nativos eles se recusavam terminantemente a colaborar, né, com a igreja, colaborar com os reinos europeus, eles resistiram até o último homem, um banho de sangue que ficou na história, assim, como uma das épocas mais sanguinolentas da história humana. Os seres sobrenaturais que dominavam essas regiões jamais aceitariam se submeter aos desígnios do demiurgo e aos dogmas do Arcano Arcanorum. Então, eles lutaram até não terem mais outra opção, a não se fugirem da África, né, deixando os seus adoradores numa situação muito difícil frente aos exércitos europeus que varriam o local. Mas até hoje, muitas dessas civilizações ainda cultuam as suas antigas divindades, né, numa aberta e franca rebelião contra a vontade da Cidade de Prata. Dentre os reinos africanos que se opuseram ao domínio da Cidade de Prata, está a cultura Yoruba, que era uma das mais poderosas. Seus deuses eram seres poderosíssimos do reino de Arcano, mas que tinham uma índole pacífica e que por isso foram presas fáceis, né, do poderio militar da Cidade de Prata.
Com a escravidão, milhares de negros foram levados do continente africano para a América Central, América do Sul e o sul dos Estados Unidos, e levaram consigo as suas crenças, religiões e os seus deuses e os ensinamentos deles. Levaram também, junto consigo, os vampiros azimanes e várias outras seres sobrenaturais. E até hoje, as ramificações desses seres mesclaram-se, né, aos ensinamentos do Arcanorum, e hoje são conhecidos como Azima, independente da sua origem. Então, os Azimas, eles seriam uma ramificação dentro do Arcanorum, especializada no estudo dessas religiões africanas e que deu origem a 3 vertentes dentro do Arcanorum, que foi o Candomblé, o Voodoo e a Santete. Nessa época surge então na Europa uma era que ficou conhecida como a Revolução Industrial. As máquinas chegaram modificando a maneira de ser do mundo e, de certa forma, corrompendo toda a ideologia que os anjos da Cidade de Pratas tinham para a sua sociedade. Para começo de conversa, as pessoas começaram a deixar o campo e partirem para as cidades, onde o emprego era melhor e as condições de vida mais eficientes. Com isso, as cidades do campo se tornaram presas fáceis de seres sobrenaturais, pois já não havia mais tantos representantes da cidade prata para proteger. Por outro lado, as cidades, com grande quantidade de pessoas, né, empilhadas e tudo, lutando por um lugar ao sol, acabou tornando-se um campo fértil para a negociação entre humanos e demônios, e também para os vampiros, que iam para esses locais alimentar-se dessas pobres pessoas que não tinham conhecimento. As sociedades secretas também passaram a prosperar mais ainda no ambiente das sociedades. Os templários, que há muito tempo já faziam parte das guildas, né, de marceneiros, comerciantes e tudo, acabaram tendo uma influência muito grande nessa época, dominaram, incentivaram e, de certa forma, financiaram a Revolução Industrial em toda a Europa. Ao financiar as indústrias, a intenção dos templários, no entanto, era voltarem às sociedades secretas contra elas próprias. Isso, no entanto, não funcionou muito bem, pois os anjos, nimbos e os chassis ingleses foram os primeiros a perceberem que o trabalho das máquinas era uma vantagem muito grande sobre o trabalho humano. Eles acabaram, então, investindo nessa nova revolução industrial, passaram a financiar o projeto. Eles perceberam que as máquinas, elas modificavam a maneira da sociedade ver e poderiam ser utilizadas em seu benefício. Nessa época, começam a surgir várias e várias descobertas e invenções que deram origem aos grandes ofícios, às grandes indústrias. Os demônios aproveitaram-se da ganância do ser humano pelo vil metal, né, a chamada febre do ouro, e trataram de utilizar os seus conhecimentos para submeterem cada vez mais e mais almas humanas. Era o início do que hoje nós conhecemos como as grandes corporações milionárias, onde a ganância incentivava pessoas a lutarem umas contra as outras em troca de moedas de ouro, né? Todos os seres acabavam, então, sob o domínio das criaturas sobrenaturais por conta das suas características humanas tão únicas. O dinheiro passa, então, a ser um deus para os humanos. E os anjos percebem, então, que se eles querem continuar dominando as sociedades humanas, eles precisam rapidamente aprender a dominar os recursos financeiros. Mas isso não foi fácil, porque muitos outros seres de Arcano tiveram essa mesma ideia ao mesmo tempo. No início do século XIX, em Londres, 2 dos maiores magos de todo o tempo resolveram unir suas forças para trazer de volta, né, os conhecimentos místicos da época da cultura egípcia. Entre eles estava Aleister Crowley e Samuel Linden Metz. Samuel Linden Metz. Gente, qualquer erro de pronúncia, mais uma vez, perdão. Meu inglês é
Um desastre. Mas o fato é que esses dois magos, que eram extremamente poderosos, eles resolveram se unir para criar uma nova sociedade secreta que ficaria conhecida como a Ordem Hermética de Golden Dawn. Mads vivia na Inglaterra com a sua esposa Moira. Mads vivia em Paris com a sua esposa Moira, que era irmã de um filósofo. O nome dele era Henry Bergson. O Mads ele era considerado o imperador, ou seja, o líder do ramo visível da Golden Dawn. Acima dele estavam os mestres secretos, os líderes daquele ramo do ramo da Golden Dawn que não era visível, chamado ramo invisível. Se esses seres eram anjos, demônios, vampiros, seres sobrenaturais, não se sabe até hoje. O que se sabe é que todos que atingiram esse grau de excelência desapareceram da face da Terra. Eles não deixaram nenhum vestígio e acredita-se que foram convocados para lutarem no que eles chamavam de a Grande Luta. Já o Aleister, ele era um membro da Primeira Ordem, a Visível, que ansiava, né, tornar-se membro da Segunda Ordem, a Invisível. Ele seguia os ensinamentos de Matthews e por isso ele acabou sendo combatido por alguns irmãos e irmãs da Golden Dawn, né, que há muito já discordavam dos ensinamentos do seu líder. Então, Aleister Crowley, o que ele faz? Ele funda uma outra ordem, né, chamada Ordem Templis Oriente, né, que era uma versão assim meio deturpada da antiga Ordem de Salomão. Ele morre em 1947, vítima de uma doença estranha, né? Nunca foi descoberta a causa real da morte do Crowley, mas o fato é que acredita-se que ela foi lançada nele por magos, né, membros de outras seitas, provavelmente os magos corrosivos de Londres. Aqueles lá, os mesmos que lançaram sobre a Europa medieval a praga que ficou conhecida como a peste negra. A Europa estava uma situação tanto quanto beligerante. Aquelas companhias milionárias que haviam surgido com a Revolução Industrial acabavam dominando os países, né, influenciando diretamente na política europeia. Estamos chegando próximo a uma das épocas mais terríveis da história da humanidade, uma época marcada por sangue, guerras e destruição, o tenebroso século XX, a era das grandes guerras. Se você está gostando e está comigo até aqui, que eu vou te pedir para compartilhar, curtir, colocar aí nos comentários o que você está achando. Vou te pedir também, caso você não seja inscrito, para se inscrever, ativar o sininho, me dar esse apoio para eu continuar com o meu trabalho. Que no meu próximo encontro com vocês, nós vamos falar a respeito das duas grandes guerras mundiais. E aí, ficou interessado? Não esquece de ativar o sininho. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Fica com Deus e que o Demiurgo role bons dados para vocês.